Galerinha do oitavo ano B, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz, do colégio da nossa escola, o Colégio Curso Universo. Estamos aqui para a nossa primeira videoaula de História, tá? Como tem aí na tela. O tema da aula de hoje é o processo de independência dos Estados Unidos, parte 1. Então, essa aula vai ter a parte 2, tá? Que vai ser postada depois, beleza? Então, a primeira coisa que eu peço para vocês que estão assistindo esse vídeo, tá? É que quem tem o livro, coloque aí na página 52, tá? Página 52 do livro de História, quem tiver o livro, para poder acompanhar, tá? Os assuntos que vai ser visto agora nessa videoaula, beleza? Quem não tem o livro, vai assistindo a videoaula e vai acompanhando a explicação dos assuntos, ok? Essa primeira videoaula, né, tem como tema todo o processo histórico durante décadas, durante séculos, que fez com que os Estados Unidos, no final, se tornasse um país independente, livre do domínio da Inglaterra, né? E do rei George III, né, que era o chefe de Estado da Inglaterra e que controlava a América do Norte, que era uma colônia da Inglaterra, beleza? E aí, a gente estudou na escola ainda, começou esse assunto falando da colonização da América do Norte. Lembram? Que eu coloquei lá, falei sobre as 13 colônias americanas, né, como era a vida dos colonos, a relação que eles tinham com os povos indígenas que já viviam na América do Norte, tá? Então, essa aula de agora é revisar um pouco do assunto que a gente viu e também é a primeira parte para a gente entender como foi esse processo histórico da independência dos Estados Unidos, beleza? E aí, nesse slide, fala da Guerra dos 7 Anos. Né? No livro, página 52, já tem aí uma imagem, né, uma foto. Quem tem o livro pode observar, que tem um mapa, que já é um mapa que foi feito no século XVIII, tá? Já naquele período ali das guerras de independência que estava acontecendo na região dos Estados Unidos, tá bom? Mas bem antes disso, tá? A Inglaterra começou a ter uma crise. E aí, essa crise ela se deu depois da Guerra dos 7 Anos. Tá? Então, para a gente entrar primeiro no assunto, a gente tem que entender o contexto geral, o que estava acontecendo no mundo ocidental nesse período histórico, para a gente entender por que a Inglaterra entrou em crise, tá? E começou na crise a perder o controle sobre as suas colônias nas Américas, inclusive a América do Norte. Belezinha? Aí tem no slide que a Guerra dos 7 Anos, o que foi ela? Ela foi um conflito, tá, entre vários países da Europa, entre vários estados europeus, tá, por território, né, por uma questão brigando pelas colônias que eles tinham conquistado, tá, na Ásia e nas Américas, beleza? E também em parte da África. E aí teve envolvido nessa guerra vários países, tá? Espanha, Prússia, né, que a gente chama hoje de Alemanha, mas na época era o Império da Prússia, tá? Inglaterra, França, Portugal. E aí os principais países que estavam envolvidos nesse conflito militar foram a França e o Reino Unido ou Inglaterra, tá bom? E aí a Guerra dos 7 Anos foi esse conflito militar que aconteceu entre vários países europeus, um contra o outro, e que tinha como motivo, né, questão de território, né, de posse de terras, que eram as colônias, né, que pertencia a esses países europeus, tá bom? E aí tem, pessoal, a Inglaterra no meio dessa Guerra dos 7 Anos, que ela é chamada de Guerra dos 7 Anos, porque ela durou, adivinhem, 7 anos, tá? Foi de 1756 a 1763. Então, ela se deu ali no finalzinho do século XVIII, tá? E alguns anos depois vai ter a Guerra de Independência para que os Estados Unidos seja livre, tá? Nesse conflito da Guerra dos 7 Anos, a Inglaterra, que nessa época era
a grande potência no mundo, era o Estado europeu mais forte que tinha na política, na economia, beleza? Eles tiveram que se aliar à Prússia para poder enfrentar a França e os aliados da França, tá bom? Então foi uma guerra entre dois lados, a Inglaterra e os seus aliados contra a França e os seus aliados, tá bom? E aí os ingleses, no final da guerra, eles saíram vitoriosos, tá? Quem ganhou a Guerra dos 7 Anos no final foi a Inglaterra, que na época já estava sendo governada pelo rei George III, ou Jorge III, né? E aí tem uma foto, né, nessa pintura mostrando aí como eram os conflitos que tinha entre um exército francês e o exército britânico, tá? Que é o exército inglês. Tá? Era usada uma arma de fogo muito comum na época, que era chamada de mosquete, tá? Que era como se fosse uma das primeiras armas de fogo que foi inventada pelo homem na história, tá? Que é aquela que quando se aperta o gatilho sai toda aquela fumaça, tá? Que é fumaça de pólvora queimada, tá? E que foi muito usada em muitas das guerras do século XVII e muitas guerras do século XVIII, beleza? No final, quando a Inglaterra foi vitoriosa, eles obrigaram os franceses a assinar um tratado, que foi chamado de Tratado de Paris, tá? Que aconteceu no último ano da guerra, em 1763, beleza? E nesse tratado eles disseram assim para a França: olha, a gente saiu ganhando na guerra, então vocês são obrigados a nos entregar algumas de suas colônias, tá? E aí a França foi obrigada a entregar à Inglaterra, tá? O Canadá e a Flórida, tá? Que na época eram colônias da França. Então, o Canadá, gente, que hoje é um país livre, independente, ele já foi uma colônia também, assim como o Brasil, sendo que já foi colônia francesa. E a Flórida, que hoje é um estado dos Estados Unidos, ao sul, que tem ali Orlando, Miami, tá? Também já foi uma colônia, sendo que foi colônia da Espanha, tá? E depois passou a ser um território de colônia da Inglaterra, beleza? Então essa é a primeira parte aí que fala da Guerra dos 7 Anos. E aí, galerinha, quem tem o livro, veja aí na página 52, embaixo tem escrito as consequências do conflito, beleza? As consequências do conflito, tá? Ou seja, as consequências foi o que veio depois, tá? Do conflito. Consequência é uma coisa que vem depois, que acontece depois de um processo histórico, tá? Todo processo histórico, seja uma guerra, seja uma conquista, seja uma batalha, tá? Seja uma decisão política que foi tomada por alguém, tem uma consequência, tá? Por exemplo, se eu não assisto a videoaula de história do professor Luiz, tá? No YouTube, vai ter uma consequência. Eu não vou. Qual vai ser a consequência? Eu não vou conseguir entender o assunto e fazer uma atividade depois. Essa vai ser a consequência, tá bom? Então todo ato ele tem uma consequência. E isso também acontece na história, tá bom? E aí, no final da guerra, tá? A Inglaterra, ela saiu vitoriosa, mas ela também entrou em crise financeira, ou seja, em crise econômica. A Inglaterra investiu muito dinheiro durante os 7 anos de conflito militar, tá? Com guerras, com soldados, tá? O rei Jorge III, ele teve que desembolsar muito dinheiro dos cofres públicos para poder manter a Inglaterra durante o conflito, beleza? Comprando armas, comprando mantimentos, para manter ali os soldados, o exército forte na guerra. E no final a Inglaterra saiu vitoriosa, mas saiu perdendo também por conta da crise financeira. E aonde é que a Inglaterra ia retirar esse dinheiro para poder se recuperar? De suas colônias, tá? E aí o alvo, tá, dessa vez da Inglaterra foram as colônias americanas, beleza? Então o rei Jorge III se voltou para as colônias e disse: vamos ter que aumentar a exploração dessas colônias, desse povo que vive aí nas nossas colônias, tá? Para a gente poder se recuperar na economia, para a gente poder voltar a ser aquela nação com muita riqueza que a gente era antes da guerra, tá? E aí vem as 3 leis que foi imposta pelo rei Jorge III às suas colônias americanas, tá? E aí a gente vem as 13 colônias americanas que ficavam na América do Norte, tá? 3 leis que era obrigado toda pessoa cumprir essas leis, tá? Toda empresa, toda pessoa, seja qual for o lugar das 13 colônias,
ela era obrigada a cumprir, a seguir as 3 leis criadas pelo rei Jorge III, tá bom? A primeira lei é a lei do açúcar, como tem também aí no livro de vocês, na página 52, tá? Lá embaixo, no final do texto, tem aí as 3 leis, tá? De olho no slide também. Lei do açúcar foi de 1764, um ano depois do final da Guerra dos 7 Anos, tá? Essa lei do açúcar, ela passava a aumentar os impostos, tá? O rei ele passava a controlar mais o comércio, tá? Das pessoas que compravam e vendiam melaço, tá? Nas colônias americanas, tá? A gente sabe que nas colônias do sul, tá? O que era muito conhecido era por ter muita plantação de cana-de-açúcar. E essas pessoas fabricavam melaço, que era a matéria-prima do açúcar, que era vendido em vários lugares do mundo. E aí essas pessoas passaram a ser prejudicadas com essa lei, porque aumentou os impostos, elas tiveram que ficou mais caro elas comprarem os produtos para poder fabricar o melaço, e aí isso prejudicou muito essas pessoas, tá? A segunda lei foi a lei da moeda, o Money Act, em inglês, que também é do mesmo ano de 1764. Essa lei, o rei ele proibia que as pessoas nas colônias elas emitissem dinheiro, né? Que tivesse circulação de dinheiro, né? Mais do que ele determinava nas colônias americanas, tá? Então as pessoas elas não tinham a liberdade nem a autonomia de emitir, pessoal, seu próprio dinheiro para poder circular, tá? No lugar onde morava, nas regiões onde estava. Tá? Isso também prejudicou a economia dos colonos que viviam, né, nas 13 colônias. Tá bom? A terceira lei, pessoal, terceira lei é a lei do selo, a Stamp Act, tá? Que foi de um ano depois das outras 2 leis. E daí o que é que o rei Jorge III determinou dessa vez? Ele colocou como lei, tá, que fossem selados, tá, taxado, ou seja, ele era cobrado um dinheiro de todo documento oficial, jornal, carta que fosse pega pela polícia, tá, circulando na mão das pessoas, dos colonos, tá? E aí era obrigado que todo papel, todo documento, todo jornal, todo diário, toda carta, todo tipo de documento impresso, né, em forma de papel, né, antes de ser vendido, antes de ser circulado, ele passasse a o quê? A ser taxado, a ser selado, né, com esse símbolo que vocês estão vendo aí na telinha, beleza? Esse símbolo que tem o desenho da caveira era o quê? Era o selo, tá? Era um selo que comprovava que o rei da Inglaterra, né, o documento ele passou pelo olho do rei, tá? O rei da Inglaterra ele queria controlar o que as pessoas liam nas colônias, o que as pessoas tinham acesso de documento. Então, antes todo jornal ou todo livro, até que a pessoa tinha que ser antes passado pela censura do rei. O rei, a polícia ela pegava, era autorizada a pegar esse documento, esse livro, esse jornal e marcar com esse selo. Ou esse selo da caveirinha, ou o selo que tem aí ao lado, como vocês podem ver, que é o símbolo do rei, o símbolo da coroa inglesa, coroa britânica, tá? Então, por isso que o nome da lei era Lei do Selo, tá? Então, eu, como um colono, vivendo em Nova York, né, no final do século XVIII, nesse período aí da história, eu tinha que antes, para comprar um livro, eu não podia simplesmente publicar o meu livro para as pessoas lerem com liberdade. Antes eu tinha que pagar uma taxa, né, ao rei, né, e o meu livro tinha que ser o quê? Ser passado pelo rei. E se o rei visse que tivesse alguma coisa no meu livro que ele não gostasse, né, que o Estado ele não concordasse, o meu livro ele era queimado, tá? Ele era o quê? Ele era rasgado, era proibida sua circulação e venda, beleza? Antes tinha que ter o selo do rei marcando, mostrando que o documento era permitido ser circulado pelas pessoas, tá bom? Então essa era a terceira lei, a lei do selo, beleza? Próximo slide. E aí, galera, na página 52, tem aí, lá embaixo, um quadro pequeno,
onde tem escrito os filhos da liberdade, tá? Então, quem foram esses filhos da liberdade que viveram em várias regiões das 13 colônias norte-americanas, tá? Tem uma foto aí mostrando quem eram esses caras, tá? Eram pessoas que o quê? Que passaram a criticar o rei Jorge III pelas leis, né, que eu acabei de explicar, tá? Eram colonos, né, que passaram a se organizar e fazer uma associação secreta, como sendo espiões, tá? Críticos do rei, tá? Essa associação secreta, ela passou a articular a comunicação entre vários colonos que eram contra o rei e contra as medidas, né, de autoridade do rei da Inglaterra, e também passaram a divulgar ideias iluministas, tá? Que criticavam o rei, tá? Que faziam chacota, né, do rei, tá? E aí esses caras passaram a ser perseguidos pelo rei pessoalmente e pelo exército britânico que fazia a polícia, né, e a vigilância, né, nessas cidades das 13 colônias, tá? Então eram caras que eles se organizavam, faziam reuniões secretas em lugares que ninguém podia saber, tá? Justamente por ter esse cuidado de não ser pego pela polícia do rei, tá? E nesses encontros, eles se reuniam para discutir como se livrar do controle que a Inglaterra fazia contra as colônias e contra os colonos. Tá? Então, eram cidadãos que já tinham o quê? As ideias iluministas, tá? Que eram ideias que tinham vindo da França, tá? Também do final do século XVIII, que tinham como princípio a liberdade, a igualdade e a fraternidade, que são os lemas da Revolução Francesa e que passaram essas ideias ao quê? A chegar na cabeça desses filhos da liberdade, beleza? Eram princípios, né, lemas, né, que passou a influenciar a forma de pensar desses caras, tá? Então, eles diziam, como é que a gente pode viver num lugar livre com esse controle aí que o rei faz contra a gente? Então, a gente tem que ter o primeiro princípio da liberdade e da igualdade entre os cidadãos, tá? E a gente tem que o quê? Se tornar um país livre, né? Os Filhos da Liberdade ele foi importante, tá? Porque ele foi o primeiro grupo, né, nas 13 colônias a se expandir muito, a ganhar força, tá? Dessa questão da liberdade. Tá? O pensamento dos Filhos da Liberdade influenciou muita gente, tá? A também ficar contra o rei e a autoridade da Inglaterra e passar a se organizar cada vez mais para poder se tornar o quê? Uma nação livre, tá? O que hoje a gente chama de Estados Unidos, tá? Então, até hoje, tem muita gente nos Estados Unidos que se identifica muito com esse grupo, né, de pessoas que se reuniu numa associação secreta no final do século XVIII e que passou a se chamar Filhos da Liberdade, beleza? E aí, no livro não tem, né, mas também se tinha outra associação secreta que era das Mulheres da Liberdade, as Filhas da Liberdade, tá? Nas Américas, o primeiro lugar, a primeira região onde a mulher ela passou a cumprir um papel que foi além do papel doméstico, tá, de a mulher ser mãe e esposa, foram nas 13 colônias americanas, onde a mulher ela passou a trabalhar como jornalista, né, trabalhar como advogada, né, trabalhar como médica. Ela passava a ter mais autonomia e liberdade como cidadã livre para poder trabalhar, né, não só ficar dentro de casa, né, à sombra do seu marido, beleza? E aí, pessoal, na próxima parte, quem tem o livro, vira a página e coloca na página 53 para acompanhar aqui a explicação dessa videoaula, beleza? O massacre de Boston foi o que aconteceu, né, no ano de 1770, tá? No meio desse período aí dos Filhos da Liberdade, tá? Das leis que o rei Jorge III colocou contra os colonos, tá? Então acontece aí na cidade de Boston, tá? No estado de Massachusetts, tá? Esse massacre. Boston era uma cidade industrial,
tá? Uma cidade que tinha muitas fábricas, né? Que era o quê? Ela cumpria um papel muito importante para o rei da Inglaterra, porque ela era um centro econômico, tá? E boa parte da riqueza que o rei explorava das colônias, ele explorava de Boston. Então, os Filhos da Liberdade ele tinham muita força em Boston, tá? Inclusive, tinham associações secretas que tinham mais influência política em Boston do que em outras cidades, tá? E teve aí, depois dessas leis, um protesto na rua, em praça pública, contra a autoridade do rei, o autoritarismo da polícia. E aí, esse protesto, no final, a polícia ela chegou a reprimir essas pessoas, tá? E os soldados britânicos, eles chegaram já atirando nas pessoas no meio da rua, tá? E aí, no final, resultou em 5 mortes e vários feridos, tá? Então, desses 5 mortes, dos feridos, inclusive tinha criança, tinha mulheres, tinham pessoas idosas. E aí, isso serviu de revolta, né, para os colonos, tá? Por conta dessa reação de abuso de autoridade da polícia inglesa, tá? Esses de vermelho aí na foto, tá? São os soldados britânicos com seu mosquete atirando na população que estava protestando no centro da cidade de Boston, tá? Essa foto, essa gravura do século XVIII, ela também está no livro de vocês, de história, na página 53, beleza? E aí, galerinha do oitavo ano B, depois que teve o massacre de Boston, 3 anos depois, tá? O massacre de Boston foi em março de 1770. 3 anos depois, aconteceu o quê? Mais um protesto, sendo que dessa vez de uma forma mais inteligente e que dessa vez prejudicou a Inglaterra e o interesse do rei Jorge III, tá bom? O rei britânico, o rei Jorge III, ele passou a pegar o chá, que era um principal produto que era comercializado nas Américas, tá? E passou a entregar esse produto na mão de uma empresa inglesa, que era chamada de Companhia das Índias Orientais. Era o nome dessa empresa. Tá aí no texto do slide, vejam aí, um pouco mais em cima, marcado em amarelo o nome da empresa, tá? Essa empresa era uma empresa de Londres, que era a capital da Inglaterra, tá? E garantiu a essa empresa que ela tivesse o poder, o monopólio sobre o comércio do chá. O monopólio é quando uma empresa só ela tem o direito e a liberdade de fazer o comércio de um produto. Ela tem benefícios na hora de comprar esse produto para vender. E as outras empresas elas ficam prejudicadas no mercado por conta desse monopólio. Então, monopólio é isso. É quando só uma empresa ela tem benefícios, né, de ter vantagens sobre a venda de um produto, que no caso era o chá. Tá? Esse chá a Inglaterra ela comprava da China, tá? E aí ele vinha para as Américas, para as 13 colônias, e de lá ele partia para a Europa para ser vendido em vários lugares do mundo, tá? Garantindo aí muito dinheiro para o rei e para a Inglaterra. Sendo que os colonos eles perdiam com isso, porque tinha suas empresas que saía prejudicada. Então os colonos, em mais um protesto, o que é que eles fizeram? Na cidade de Boston também, né? O pessoal já estava puto da vida, né? Vou usar aqui essa expressão, por conta do massacre que aconteceu 3 anos antes, tá? Onde morreu 5 pessoas, né? Numa multidão. Esses colonos eles se revoltaram e se organizaram, tá? Numa assembleia para poder o quê? Se disfarçar de indígenas, de índios, e de madrugada eles foram ao porto de Boston, onde tinha os navios ingleses lá, e de madrugada eles disfarçados de índio, eles subiram nos navios e o que fizeram? Pegaram toda a carga, né, as caixas que tinham chá e jogaram no mar, beleza? Por isso que eu estou aqui na aula de hoje com esse chapéu, tá? Porque os colonos ingleses fizeram um serviço de pirata, beleza? Eles invadiram os navios na calada da noite, disfarçados de indígenas, pegaram toda a carga de chá e jogaram no mar, tá? No dia seguinte, só no dia seguinte é que os soldados ingleses foram ver, e aí a notícia chegou ao rei bem depois, tá? E ele ficou enfurecido, né, por conta dessa revolta, desse protesto que os colonos americanos fizeram
contra o rei Jorge III. Tá bom? Isso prejudicou o comércio do chá da Companhia das Índias Orientais e prejudicou também o próprio rei Jorge III. Tá bom? E aí, depois que houve, tá, essa festa do chá, como ficou conhecida na história, esse momento que os colonos americanos jogam toda a carga de chá no mar, prejudicando o rei da Inglaterra, né? Depois que acontece a festa do chá de Boston, o que é que acontece? Também na cidade de Boston, tá? O primeiro congresso continental, tá bom? Isso aí a gente já está na última parte dessa videoaula de hoje, tá? O primeiro congresso, tá? Para vocês memorizarem melhor essa parte, chamem de primeiro congresso. O primeiro congresso foi o quê? Vários políticos, né, e autoridades públicas americanas dos colônios resolveram se reunir, tá? Porque já estavam insatisfeitos, já estavam descontentes com a situação de serem colônia e não ser um país livre, uma nação independente. E aí eles resolveram se reunir no ano de 1774, em março, no mês de março, tá? E eles se reuniram ilegalmente, sem o rei saber e sem a polícia saber, tá? Eles se reuniram nesse local que tem aí nessa foto que eu coloquei no slide, que hoje ele é um museu que as pessoas visitam muito todo ano, né, nos Estados Unidos. Tá? E aí, nessas cadeiras e nessas mesas aí, sentaram pessoas muito importantes, né, que ficaram marcadas na história dos Estados Unidos, como Thomas Jefferson, como George Washington, tá? Que são chamados até hoje lá de os pais fundadores da nação. Tá? São políticos, tá? E pessoas muito importantes, sujeitos históricos, tá? Que se reuniram e decidiram, tá? E se organizaram e pensaram como ser um país livre, como se livrar do jugo do rei Jorge III e se livrar do jugo da Inglaterra, se livrar de uma vez de serem colônia, beleza? E aí a primeira medida que eles decidiram tomar contra o rei Jorge III foi de não importar e nem comprar, consumir produtos ingleses, beleza? Qualquer produto que chegasse nos Estados Unidos, né, na Filadélfia, na Pensilvânia, né, em Nova York, em Boston, beleza? Qualquer região das 13 colônias americanas não era para ser comprado, beleza? Porque isso aí ia prejudicar, ia fazer o quê? Como consequência, ia ter como consequência uma pressão econômica e política contra o rei Jorge III, e aí, a partir daí, ele ia passar a ficar revoltado, tá? E ia cada vez mais querendo se livrar das 13 colônias, tá bom? Isso foi a primeira medida que foi pensada no primeiro congresso, tá? Pelos colonos americanos contra a Inglaterra e contra o rei Jorge III, beleza? Pessoal, para encerrar a aula de hoje, esse que está aí no GIF, né, que eu coloquei, é o George Washington, né? E aí o George Washington ele é tão importante na memória da história dos Estados Unidos que até hoje ele está presente na nota de dólar. Se a gente for pegar uma cédula de dólar, né, que é a moeda americana e que é a moeda que tem mais valor econômico no mundo, né, hoje, ela tem lá o símbolo, né, o rosto do George Washington, tá? Porque o George Washington ele é um dos pais fundadores da nação, como eles costumam dizer nos Estados Unidos, nas escolas, né? O George Washington ele estava presente no primeiro Congresso americano na Filadélfia e ele junto com Thomas Jefferson, né? E dentre outros colonos muito importantes nesse momento histórico, tá? da independência, ele cumpriu um papel de político, né? De desafiar a autoridade legal do rei da Inglaterra e a autoridade legal da polícia britânica, tá? Dos soldados, né? Para poder pensar em como fazer uma nação livre. Tá? Então, assim como na história do Brasil, temos figuras importantes, né? Naquele momento da independência do Brasil,
Na história dos Estados Unidos também temos figuras importantes, sujeitos que se destacaram na história, né, e que apareceram no momento ideal, né, para se pensar uma nação livre. Beleza? Essa foi a parte 1 da nossa aula de história. Em breve eu estarei postando aqui no canal da nossa escola a parte 2 dessa aula sobre o processo de independência dos Estados Unidos. Beleza? Até a próxima. Beleza? Um forte abraço em cada um de vocês e o professor Luiz está com saudade, beleza? Continue se cuidando nesse momento de quarentena. Fiquem firmes, tá? Cuidando de vocês e também procurando cuidar de gente que está com vocês aí na casa, né? Pai, mãe, tia, vó, seja quem for, ajudando nos afazeres e continuem a estudar, beleza? Continue motivado aí do lado de vocês, que eu continuo motivado e animado do meu lado aqui. Beleza? Que logo, logo estaremos juntos pessoalmente de novo, tá bom? Fiquem na paz e com Deus. Até a próxima.